Você sabe por que o inventário é tão longo? Eu sou Cássia Azevedo Clésio, advogada especialista no mercado imobiliário, e aqui no canal do YouTube você vai encontrar várias novidades e informações técnicas jurídicas do mercado imobiliário. Quantas vezes você se questionou sobre a demora de um processo de inventário? Nós sempre ouvimos aquelas lendas sobre quanto tempo que demora o inventário, que demorou 5, 10, 15 anos. E como acelerar esse processo? No dia de hoje, agora nesse vídeo, eu vou trazer essas informações para você ter essa noção de como que funciona a dinâmica do inventário e como que você pode fazer para acelerar esse processo, para que isso seja mais leve para a família de uma forma geral. A grande primeira questão que você precisa saber sobre o inventário é que ele é importante, principalmente para a regularização dos imóveis da família. Muitas das vezes existe uma questão de postergar o inventário por conta do risco e o medo de achar que vai ter muita tributação, muito imposto ou que isso não vai ser necessário. Existe um mito, inclusive, que pobre não faz inventário. E aí deixa o imóvel enrolado, não organiza a documentação, o que dificulta a venda do imóvel e dificulta também a questão da administração, porque enquanto não existe um dono, esse imóvel pode ter um acúmulo de dívidas pelo tempo. Esse é o grande ponto. O inventário tem essa possibilidade, esse momento de regularização desse imóvel. O grande ponto também em relação a essa situação do inventário, que é importante ter conhecimento, é que o inventário é como se fosse um balanço de todas as pendências, informações, sejam financeiras, seja de patrimônio, de bens móveis ou imóveis, em relação à pessoa falecida. Então vai ser nesse momento que você vai verificar se essa pessoa tem dívidas, tem créditos a receber. É claro que nem sempre as pessoas têm todo esse conhecimento, mas é por isso que existe essa necessidade de fazer buscas das informações, sejam bancárias ou sejam contratos que estejam em aberto, até mesmo essas documentações do imóvel. Por isso que o primeiro passo em relação a começar um inventário é organizar a documentação. Precisa, inclusive, verificar os documentos em relação ao falecido, que é todas as informações de certidão de nascimento, óbito, casamento, até mesmo os dados específicos do que ele tem de profissão, para conseguir ver se algum herdeiro vai ter algum benefício específico, e também a parte específica dos herdeiros, porque os herdeiros também serão parte desse momento do inventário. Então, eles precisam estar qualificados, precisa ter todas as informações. Eu falo isso tudo porque esses dados são necessários para o momento do inventário, porque vai ser o momento de verificar, de cruzar os dados, entender quem são esses herdeiros e quais são os interesses deles. Muitas das vezes um herdeiro quer ficar com o imóvel completo, enquanto o outro não quer ter interesse, não tem nenhum tipo de vinculação, ou só quer receber o dinheiro se houver uma venda. Enfim, nós temos várias possibilidades, porque nós temos modalidades diferentes de inventário. E muitas das pessoas ainda não conhecem sobre essas modalidades. Nós temos a tradicional, que todo mundo sabe que demora anos, porque depende do judiciário, que acontece com uma petição inicial, junção dos documentos e processo civil, a gente acaba dependendo de várias etapas. O inventário que acontece no judiciário, muitas das vezes, ele é por conta de briga entre os herdeiros. Por isso que acaba atrapalhando e demorando muito mais a acontecer a partilha. Enquanto existe essa briga ali dentro do judiciário, o imóvel em si pode estar com problema de administração. Então, acúmulo de dívidas é muito comum. Dívidas de condomínio, dívidas de IPTU, são as principais que podem fazer com que os herdeiros percam esse imóvel, principalmente porque deixou de fazer o inventário, deixou de fazer essa administração. Uma outra modalidade que não é tão conhecida é o inventário extrajudicial. Esse inventário é mais recente, a legislação, inclusive, é de 2017. E poucas pessoas conhecem sobre esse inventário, mas ele é muito mais rápido. Existem menos problemas, efetivos de andamento dos processos junto aos cartórios, tem menos processos para ter andamento, não acaba dependendo de prazos específicos para terem esse andamento. E existe essa agilidade porque geralmente os herdeiros querem que isso aconteça mais rápido. Então, o inventário extrajudicial é realizado perante o cartório de notas. E esse cartório de notas pode ser de qualquer local. Então, você pode verificar qual é o tipo de cartório que é mais próximo de você. Inclusive, isso traz uma facilidade enorme que o cartório de notas hoje tem uma ferramenta fundamental, que é a plataforma e-notariado, que essa plataforma, inclusive, faz com que pessoas de diferentes locais consigam ter essa comunicação em conjunto,
para participar do documento. Então, podem ter herdeiros de locais diferentes participando de forma online pela plataforma do e-notariado. Tá, e quem pode fazer esse inventário extrajudicial? Basicamente precisa ter consenso. Esse é o grande ponto de partida que muitas das vezes os herdeiros não entendem. Para você fazer um inventário extrajudicial, os herdeiros precisam estar em acordo do que será feito com a partilha. Então pode ser uma partilha simples, legal, normal, que existe pela legislação, seja em relação à questão até mesmo de organização dos quinhões entre os herdeiros. Então pode ser que um imóvel fique para uma pessoa, pode ser que haja renúncias durante esse procedimento, que é justamente o herdeiro abrir mão do seu imóvel, da questão da participação durante o inventário. Então, esse é o ponto de partida para ser um inventário extrajudicial. Além disso, nós temos outros requisitos a serem analisados, que hoje, dependendo da legislação estadual, nós temos procedimentos diferentes, tá? Além dessa questão do consenso, você precisa verificar também o critério especificamente em relação à capacidade civil dos herdeiros e das pessoas envolvidas. Então, se elas estão na plena sanidade mental para terem essa capacidade civil, tão quanto a questão da faixa etária. Então, geralmente, essas pessoas que são menores de idade e têm algum tipo de situação de representatividade, não conseguem fazer esse procedimento perante o cartório de notas, porque aí vai ter que ser um procedimento judicial por conta do acompanhamento do Ministério Público em relação a essas pessoas que são consideradas relativamente incapazes ou totalmente incapazes. Então, esses dois critérios são importantes de serem verificados. Essa que a legislação traz, especificamente como dados necessários para ter esse andamento. Uma grande questão é que o inventário judicial não acaba lá no judiciário, na sentença, nem o inventário extrajudicial acaba apenas ali durante o cartório de notas, perante a escritura. Na verdade, esses dois documentos precisam ser levados até o cartório de imóveis, porque apenas depois dessa consolidação que existe a regularização, ou seja, o procedimento do inventário é fundamental para que haja essa organização em relação aos bens dessa pessoa falecida. Só que é muito importante perceber que, além da verificação de documentos, de informações em relação aos herdeiros e os imóveis, vai precisar também fazer um planejamento tributário, porque muitas das vezes a família não entende quais serão os gastos durante o inventário. Você vai precisar verificar o valor do imposto de transmissão causa-mortes e doação, o famoso ITCMD. Em alguns estados também são chamados de ITD. Mas essa etapa é importante para que a família tenha um conhecimento e entenda como que pode ser feito esse acompanhamento, porque nem sempre se dispõe de vários valores financeiros. Então é importante saber que existem essas custas relacionadas ao procedimento, o tributo, que é o ITCMD, muitas das vezes vai precisar também fazer esse acompanhamento desse registro perante o cartório de imóveis, que também é uma custas ali perante o cartório de imóveis. Isso tudo para que você faça esse planejamento, para que você não se assuste efetivamente com todo esse procedimento. Durante este ano de 2024, chegou um cliente no meu escritório justamente que ele estava preocupado e não entendendo muito bem o procedimento de inventário. Perante os outros herdeiros, que eram a sua tia e uma avó, não tinha muito esse alinhamento em relação aos advogados nem os herdeiros. Qual foi o primeiro passo que eu tive que fazer? Basicamente, procurar o advogado atual dessas outras herdeiras. Ali a gente começou a ter esse alinhamento sobre a questão dos bens. Pedi toda essa documentação, pedi a informação da partilha que já tinha sido pré-realizada perante uma escritura. Quando eu tive contato com as informações, basicamente era a partilha normal, a partilha legal. E aí o que eu orientei basicamente o cliente era seguir a partilha que a gente tinha ali, esse inventário extrajudicial, que seria muito mais rápido, para depois colocar esse imóvel à venda ou até mesmo alugar. E aí, quando a gente faz esse ponto dessa orientação, abre uma porta muito importante, que é basicamente de ele se tornar o dono desse imóvel e acompanhar todas as negociações e a administração do imóvel. E enquanto que, se não houvesse esse inventário, as dívidas poderiam acumular em relação aos valores de luz, água, telefone, IPTU, condomínio, e acabar fazendo com que os herdeiros percam esses imóveis. Se você quer saber mais sobre o inventário, está nesse momento de organizar imóveis da herança, eu recomendo que você veja esses 2 artigos do jornal A Gazeta que eu fiz justamente com esse tema.